Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar. Também formo novos consteladores e toda quarta-feira, 9 e 9 da manhã, meditação terapêutica diretamente comigo aqui. Toda quarta a gente vai aprendendo mais um pouquinho. Toda quarta-feira a gente vai, né? Se organizando a nossa mente, aprendendo, né, a nos conectar com a nossa mente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação terapêutica. Vamos só aguardar aqui que a Samantha já vai avisar a galera que a gente está ao vivo. Bom dia, Fernando de Valle! E assim, gente, hoje nós estamos com o tema livre, então gostaria até que vocês trouxessem o tema, né, do que vocês querem que eu fale hoje. A gente está em fechamento de ciclo, né? Final do ano está chegando, nós estamos fechando o ciclo. E aí eu queria muito que vocês falassem qual o tema que vocês gostariam que eu falasse hoje, tá bom? Então, o tema hoje está livre, tragam aí para mim as questões de vocês, que eu vou estar conversando. Nós estamos no meio do workshop, né, do workshop gratuito online em constelação familiar ao vivo comigo. São 3 aulas incríveis. A primeira aula foi ontem. Hoje eu vou falar sobre aceitar pai e mãe e amanhã sobre relacionamento através da visão sistêmica, né? Então participem do workshop, porque tá assim, eu trouxe um material bem profundo. Ontem eu falei um pouco da minha história, falar da nossa história nem sempre é fácil, né? Mas vamos firme, certo, gente? Então vamos lá. Fátima Beatriz, bom dia. Marlene Terezinha, bom dia. Tragam um tema para mim, por favor. O que é que vocês gostariam que eu falasse hoje? Alguém teve a oportunidade de assistir a aula de ontem sobre emaranhamentos e o que é o emaranhamento familiar? Quem assistiu? Escrevam aí para mim se assistiu, você gostou? Escreva aí para mim, tá bom? Vou desligar aqui a música, depois nós vamos estar fazendo meditação com essa música, né? Que é uma música de paz interior, maravilhoso. Samantha já avisou a galera, então vamos pra cima, né? Vamos pra cima. E aí, o que vocês gostariam que eu falasse hoje? Qual o tema que você gostaria que eu falasse? Fale aí, por favor. Hoje eu estou aqui junto com a Nega Preta, a Joaninha, a Serafina, a Petão e o Naná, né? O Naná tá ali, o Naná tá fazendo ali a parte dele, me auxiliando aqui na live, né, Naná? Você tá me auxiliando, meu amor? Você tá me auxiliando? Ele abriu os olhos, vocês viram, né? Ele tá me auxiliando com fofura. Você tá me auxiliando com fofura? Então, aqui na minha frente está a Petão e a Serafina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, na cadeira embaixo, está a Joaninha, que a cadeira é dela agora, né? Ninguém mais pode sentar nessa cadeira, olha pra vocês verem. Aqui tá a Serafina e aqui tá Petão. Aqui tá a Joaninha. Ó, a Nega Preta. Vai falar, a Nega Preta vem. Ai, ai. Veio nas minhas pernas, tá roçando as minhas pernas. E aí, gente, o que vocês querem que eu fale hoje sobre constelação familiar? Fale aí que eu vou estar comentando. Fale aí, por favor. O que vocês gostariam que eu falasse? Vamos lá. Qual o tema que vocês querem que eu fale aqui nessa meditação de quarta-feira? Vou colocar música aqui, né? Que vocês estão muito quietinhos. Bom dia, Ed Márcia! Bom dia, lindeza. Já me manda uns gatinhos. Alguém ontem mandou uma mensagem lá contando como é que foi a aula de ontem. Falou, eu também sou gateira. O gato é um animal enigmático, né? Então, assim, é muito incrível, né? O ser humano, ele se relaciona entre raças de seres diferentes, né? E essa relação entre o ser humano e o gato, ela é muito louca, né? E a gente conseguir compreendê-los, né? E eles também nos compreendem. Então, é realmente fantástico. Por isso que a gente acaba se apaixonando e virando gateira, né? Márcia Passos, faz tempo que não lhe vejo, querida. Como está? Clemair Veloso, muito bom dia. Gente, qual o tema que nós vamos falar hoje? Ninguém vai trazer o tema para mim? Do que vocês querem que eu fale? Hoje nós estamos com tema livre. Vocês podem fazer perguntas ou, Sônia, sugerir um tema.
Então surgiram aí para que eu fale que eu vim hoje com um tema livre, tá bom? Né? Constelação sempre tem muitos temas, né? Mas eu preferi deixar para vocês trazerem o tema de hoje, tá bom? Então vamos lá. Qual o tema de hoje? Tragam aí para mim, por favor. Vamos lá, gente. Procrastinação. Vou deixar para ano que vem? Né, Thaís? Tipo assim, eu vou deixar para ano que vem? Então, a procrastinação, ela é um engano que a gente tem. Vida parada. A procrastinação, ela é um engano que a gente tem, né? Porque, na verdade, quem procrastina se auto-engana, dizendo que eu não vou fazer agora porque eu quero fazer perfeito. Então, é mais ou menos assim. Se for fazer mal feito, eu não faço. Então, pessoas que têm essa característica, elas são procrastinadoras. Teoricamente, procrastinação seria... por que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Né? Por que eu vou resolver isso em dezembro se eu posso fazer em janeiro? Então, é aquela disposição de empurrar com a barriga, né? Então, e aí, esse olhar para a perfeição é um olhar para a morte, né? Segundo Bert Helling, quando eu busco ser perfeito ou não faço, né? Buscando a perfeição, eu estou emaranhado com alguém que já faleceu. E para quem assistiu a aula de ontem, entendeu o que é emaranhado, quando eu falo isso, consegue se conectar perfeitamente. Porque eu tenho um sentimento mal resolvido relacionado a um familiar que já faleceu. E a morte, ela é perfeita, né? Por que ela é perfeita? Porque, né, pelo menos aos nossos olhos de mortal comum, ela não tem movimento. Porque da onde eu vejo a morte? Eu vejo a morte a partir da vida. A vida é muito movimentada. Quando eu olho a morte a partir da vida, a morte é parada e a vida é movimento. Então, eu estou emaranhado com alguém que já faleceu. Então, se a gente abrisse uma constelação, Thaís, para colocar da onde vem a procrastinação, a gente conseguiria descobrir qual é a conexão que você tem com alguém que já faleceu. Entendeu? Que faz com que você se sinta parada. E é tão interessante isso, Thaís, porque esse estar parada, ele tem a ver com a relação que a gente tem com a família também. Né? Porque se eu já estou emaranhado com alguém que já faleceu, eu também agora, por lealdade, em sacrifício, eu fico também olhando para os que vieram antes, de costa para meus filhos, ou para a minha vida, ou para meu casamento, ou para os meus projetos. E ao olhar, né, demasiadamente aos meus pais, irmãos mais velhos, tios, tias, né, vivos ou mortos, dando costa para a vida que segue, aqui eu fico parada na deles. E essa frase, parada na deles, vai me trazer mais uma resposta, Thaís. Eu acabo me tornando dependente. Dependente emocionalmente. Tem pessoas que não conseguem falar nada se a mãe não dá aval. Se o pai não dá aval. Emocionalmente. Então, preciso contar para minha mãe tudo, né? E eu preciso que ela me diga o que eu devo fazer. Tem pessoas que não conseguem ter um domingo em casa. É sempre um domingo na casa da mãe. É sempre na casa da mãe. Eu não consigo sair da casa da minha mãe. Então, tem gente que mora atrás da mãe, embaixo da mãe, em cima da mãe, na frente da mãe, do lado da mãe. Porque eu tô emaranhado, eu não consigo ir. Entendeu? Isso é um ponto. Emaranhado emocionalmente ou financeiramente. Então, eu dependo deles. Dependo da casa deles, eu dependo do carro deles, eu dependo da aposentadoria deles, eu dependo do nome deles, eu dependo... E aí, eu fico parado. Então, essa procrastinação, ela traz uma explicação, assim, um olhar muito amplo, entendeu? Eu não consigo dizer por que a Thaís procrastina, mas eu consigo dizer o olhar sistêmico da procrastinação, ela é um olhar para a morte.
para alguém que já faleceu, e a partir disso eu fico olhando também para quem veio antes em vida. E aí eu não olho para frente. Então, tudo que eu for fazer para que eu me movimento para frente, eu não faço. Então, vou dar um exemplo. Tem que fazer o curso da Sônia, de formação, para eu ter uma carreira nova e poder trabalhar. Ano que vem eu faço, né? Eu preciso terminar de ler este livro, eu preciso encontrar uma casa para mim alugar, eu preciso vender um imóvel, eu preciso limpar a minha casa, eu preciso lavar a minha roupa, eu preciso, tudo que for para mim, eu não vou fazer, porque vai me pôr em movimento. Vou conhecer novas pessoas, né? Eu vou me conectar com coisas diferentes. Não, tudo isso eu não posso fazer. Porque em lealdade eu tô presa aqui numa história de alguém que já faleceu. E para isso eu vou ficar presa também em quem veio antes está vivo. A Clemair também sou assim, nunca faço. Né? Então, e essa procrastinação, ela atrapalha a nossa vida e muito. Porque do jeito que eu faço as pequenas coisas, eu faço as grandes coisas. Então tem gente que fala assim, levanta pela manhã e fala assim, ninguém precisa saber, hoje eu não vou, eu faço de qualquer jeito. Aqui na minha casa, arrumo a cama de qualquer jeito, escovo o dente de qualquer jeito, eu, sei lá, arrumo a minha casa, organizo a minha vida de qualquer jeito. Então, da mesma forma que eu faço as pequenas coisas, eu faço as grandes coisas. Então, se eu não tenho força para fazer algo que é para mim melhorar de vida, eu também não vou fazer as coisas grandiosas. Tudo que eu for fazer para mim, eu vou travar. Tudo que for para mim, eu vou travar. Mas aí, se for pelo outro, aí eu acordo 5 horas da manhã. E principalmente se for pelo outro que veio antes. Porque nem o outro que veio depois não me dá força. Entendeu? Então, seria importante, Thaís, colocar isso no campo para ver quem é esse outro. Quem é essa pessoa que eu tenho esse apego sentimental ainda, né? Para olhar e poder liberar, né? Porque é um olhar para a morte. Isso é bem profundo, né? O olhar da constelação para a procrastinação. Porque é como se eu não me permitisse viver intensamente. Né? Eu deixo a vida me levar, igual aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí daqui a pouco eu tenho 50 anos. Daqui a pouco eu tenho 60 anos. E para mim eu não consegui fazer, né? E é muito interessante isso, você olhar dessa forma, tá bom? Acho que eu consegui responder, né? Deu para entender? Clemair, deu para entender? Thaís? E a vida parada é a mesma coisa, né? Assim, eu não posso me movimentar, parece que eu estou desonrando. Se eu me movimento, eu vou desonrar alguém. Tem alguém que eu preciso ficar aqui, conectada a esse destino. Entende? Então, eu não me movimento aqui, né? E a vida fica parada, né? E aí eu vou passando, né, de gerações em gerações, porque isso vai perpetuando. A humanidade, ela fez muitos movimentos, muitos, né? Mas ainda tem coisa na humanidade que você fala, gente, como que pode ainda estar sendo assim? Nós estamos no século XXI, mas é porque tem muita ligação ainda, tem muita lealdade ainda. Como é que eu vou ter casa própria? Ninguém teve na minha família. Como é que eu vou ter um bom casamento se a mulherada só apanhou de homem, levou chifre e nunca sabe o que é um orgasmo? Entendeu? Como é que eu vou? Eu tenho uma lealdade aqui. Parece que eu não pertenço se eu fizer isso. A mesma coisa o homem, né? Como que eu não vou trair minha mulher se todos os homens traíram? Parece que eu sou empurrado para ser leal. Entende? Então, parece que eu sou levado a ser assim, né? Então, eu preciso me desprender. Eu preciso me desprender desse movimento. Eu preciso me desprender, né? Ivonete, eu faço muito pelos outros, né?
Então, isso quando eu coloco os outros em primeiro lugar, é porque dentro da minha infância, isso é trauma de criança, né? Dentro da minha infância, eu não recebi o suficiente. Então, para eu receber, eu tenho que comprar, eu tenho que me entregar, né? Então, tem muito abuso aí da criança e da mãe da criança, porque tudo que a mãe sente 6 meses antes dela conceber, dela engravidar de você, você reverbera na sua vida. Isso em termos de DNA. Em termos de constelação, nós temos ligação com todos os antepassados. Então, as pessoas falam assim, Sônia, então todo mundo deveria fazer uma constelação? Se pudesse, sim, mas não é todo mundo que tem acesso, né, a esta ferramenta. E também, por isso que eu abro o curso de formação, porque eu preciso de mais pessoas para fazer, né? Ensinar a ler o campo, porque o grande quê da constelação é você ler o campo, né? Você poder ler o campo e entender o que está oculto nesse campo, que me coloca nesse movimento aqui, né? Eu tive muitas respostas nesse ano de 2022, olhando para a minha vida, porque quando você é um constelador, cada constelação que você faz é incrível, também te traz respostas. Inclusive, dentro do curso que eu dou, né, de formação em constelação familiar, eu ensino meus alunos, a cada constelação que ele faz, ele trazer uma questão dele. Porque não é à toa que você está constelando aquela pessoa. Então, eu, Sônia, faço muitas constelações. Eu acho que, assim, eu tenho muita gratidão pela vida que eu tenho, pelo marido que eu tenho, pelos meus gatos, pela minha casa, maravilhoso. Mas eu sei que internamente tem muitas coisas. Eu tenho um sentimento que eu sou uma pessoa muito antiga. Quando eu era criança, quando eu era jovem, as pessoas sempre achavam que eu tinha uma idade a mais do que eu tinha de verdade. Então eu sempre tive um aspecto mais adulto, né? Mais velho. Não me agradava em nada isso, eu achava horrível. Mas, o que acontece? Eu sei que eu tenho muitas questões e eu sei que o meu espírito tem uma sede de desenvolvimento, de conhecimento, que quer. Então, eu me coloco também muito à disposição desse campo, né? Mas eu tenho aprendido muito, sabe? Algumas coisas que para mim, nossa, era assim, e agora eu vejo não. Essa resposta aqui, ela encaixa melhor. Parece que a gente não conseguia ver, né? Então, assim, é muito interessante também. Então, a cada constelação que eu vou lá resgatar uma história, né? Editar aquela dor, aquele emaranhado, aquele sentimento que ficou, isso traz um reflexo para mim muito grande, né? Clemair. Sim, já tenho 50 anos, estou parada no tempo. E também sempre faço muito pelos outros e por mim muito pouco. Isso me deixa muito triste porque eu não consigo resolver meus problemas. Então, você está no mundo dos mortos, entendeu? Então, se eu estou num local, num lugar, em que esse lugar é um sentimento que você tem, né, Clemair? Porque a gente falando aqui, né, às vezes dá uma impressão que, nossa, a Sônia está falando isso, dá a impressão que ela está falando que a pessoa ela fica parada dentro da casa. Não é isso. Às vezes a pessoa está trabalhando, né? A pessoa faz movimento, mas só que o sentimento dela dentro dela é que ela poderia muito mais e que ela não vê resultado. E o espírito dela se sente parado. É assim, não é, Clemair? É um sentimento meio espiritual, não é? A Thaís conseguiu entender, Thaís, que eu trouxe sobre procrastinação? Então, eu queria até perguntar isso, se é assim, Clemair, para você. É um sentir, né? Nossa, eu sinto que estou, né? Entendeu? Então, esse sentimento, ele tem uma relação com alguém que já faleceu. Ou muitas pessoas. Então, eu tô lá. Inclusive, quando a gente faz uma constelação que vem isso, vem uma frase assim. É uma frase assim, olha, agora você está sozinha. Eu olho para minha vida. Ontem eu fiz uma constelação que apareceu essa frase. Essa frase vem para mim.
E aí eu falei com a pessoa, falei, olha, você precisa dizer essa frase. Agora você está sozinha. Eu olho para minha vida. E era para a mãe que tinha falecido. Então foi muito dolorido para ela poder falar isso para a mãe. Mãe, agora a senhora está sozinha. Eu olho para minha vida. Porque ficou presa com a mãe no mundo dos mortos. Entende? Então, e eu preciso entender isso. Né? Porque ela tem força para carregar o próprio destino dela. Ela faleceu. Ela cumpriu a missão na Terra. E agora ela vai continuar no destino dela, no mundo astral, no mundo espiritual. Mas como nós somos apegados, né? Então a gente prende aquela sensação. E eu preciso dizer, mãe, eu te carrego no meu coração. E em mim, né? Porque eu sou 50% você. E eu te honro quando eu vivo plenamente. No budismo fala assim, para eu saber como estão meus entes queridos, basta olhar para mim. Eu estou feliz? Então meus entes queridos estão felizes. Estou triste? Então meus entes queridos estão tristes. Entendeu? Então, e aí veio essa frase. Né? Outra frase que vem quando a pessoa está conectada muito no mundo dos mortos é agora, a frase é assim, eu fico mais um pouco aqui. Como quem diz assim, olha, você pode seguir, eu vou ficar no mundo físico. E muitas das vezes que eu faço constelações que vem muita criança que já faleceu, né? Crianças que não puderam nascer. E tá aquele adulto vivendo 3 destinos ao mesmo tempo, aquela pessoa que fala, nossa, tudo para mim é muito difícil, né? Tudo para mim eu tenho que fazer 2, 3 vezes para dar certo. Então, eu tô aqui conectada a 2, 3 destinos ao mesmo tempo. Então, aí vem crianças, por exemplo. E aí me vem aquela mensagem, assim, aquela leitura, né? De que a pessoa já tá nisso desde que nasceu. Às vezes é gemelar. Ela traz lá do útero um irmãozinho que não pôde nascer. E tá junto. Então, olha, né, junto no mesmo destino, fala, olha, agora eu fico mais um pouco aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui aonde? Na Terra. Entendeu? Agora eu fico mais um pouco aqui. Como quem diz, eu vou ficar aqui na Terra. Não sei por quanto tempo, mas você não tá aqui. Né? O seu destino agora está no mundo dos mortos, no mundo astral, no mundo espiritual, enfim. E eu não. Então eu preciso olhar aqui, agora. Né? Boa parte do problema financeiro é espiritual, porque é como se a pessoa não aceitasse estar conectada à Terra. E a maior conexão que nós temos com a Terra hoje é material. E material é totalmente ligado ao dinheiro, né? Então, muitos dos nossos problemas financeiros estão ligados a quem já faleceu. Eu mesmo contei ontem uma questão que eu tive de problema financeiro que estava ligada à minha avó. Como se eu quisesse pagar pela vida dela. Então, inclusive, quem não assistiu ontem, assistam, porque o pessoal que assistiu adorou, né? O pessoal trouxe bastante retorno positivo sobre a aula de ontem. Lourdes, bom dia! E aí, gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Dá tempo, 9h35. Eu acho que esse é um assunto bem profundo, né? Falar do mundo dos mortos, né? E é uma arrogância da nossa parte. Por quê? Os mortos influenciam os vivos influenciam os mortos, diz Bert Helling. Bert Helling diz isso. Sabendo disso, né? Quando eu, na minha arrogância, eu acho que eu tenho que salvar a minha mãe, eu tenho que salvar a pessoa que já foi. Isso é uma arrogância. Porque cada um tem força para carregar seu próprio destino. Entendeu? Então, toda vez que eu me coloco como salvadora, vou resolver o que é dos outros, na verdade, isso é uma conotação de arrogância. Que é como se eu dissesse que o outro não tem capacidade de resolver. Né? É a mesma coisa que naquela relação que a mulher faz tudo pelo homem. Né? Ou o homem faz tudo pela mulher. E daí o homem vai embora. Então, ela faz tudo por ele. Ela ajudou ele a pagar a faculdade. Vou fechar aqui a janela, gente, porque por incrível que pareça, estou com frio. Só um segundo.
Tá muito bonito o dia, mas tá um vento. Eu moro na montanha e aqui onde eu moro venta muito. E tá entrando ventinho na janela aqui, vocês não têm noção. Ai, tô com a mão geladíssima. Então agora vai esquentar um pouquinho. Então, sabe aquela mulher que ela faz tudo, tudo, tudo pelo homem? Do que o homem faz? Vai embora. Né? E por que isso acontece? Porque quando eu devo para alguém, eu não consigo olhar nos olhos. Então, eu não posso permitir que as pessoas me devam. Isso é um princípio de prosperidade. Eu não posso deixar as pessoas me deverem. Eu vou atrapalhar também a caminhada dela e a minha. Então, eu queria que vocês fizessem a seguinte reflexão comigo. Imagine que você está devendo a alguém. E essa pessoa você não pode pagar essa pessoa. Sei lá, você deve 10 mil reais. E você não tem como pagar essa pessoa. Entendeu? Porque essa pessoa, esses 10 mil reais você não tem. Você já conversou, você já tentou pagar de outras formas, ou você não tem. Porque eu sei que toda vez que eu faço essa reflexão, a pessoa fala assim, eu quero conversar. Tudo bem, mas você já conversou. Não entendeu? Então, assim, você tá numa rua e a pessoa vem vindo. E você vai indo. Você não tem o dinheiro para pagar ela. E ela vem vindo, você vai indo. O que você tem vontade de fazer? Escrevam aí para mim, por favor. Vou esperar um pouquinho vocês escreverem. Eu sei que tem um delayzinho, né? E aí, enquanto isso eu ponho a música. Vou tomando um chazinho aqui. E aí, você tá devendo 10 pau pra uma pessoa. A pessoa vem vindo e você vai indo. O que você tem vontade de fazer? Ei, Naná, o que você tem vontade de fazer, Naná? Naná tem vontade de dormir. E aí, o que você tem vontade de fazer? Quando vocês escrevem aí, gente, hoje a nossa aula vai ser como aceitar pai e mãe, né? E sobre as dinâmicas que tem por trás disso, né? Olha lá, Cremair falou que tem vontade de mudar de rua. Tem vontade de mudar de rua, né, Cremair? Que mais? Que mais, gente? O que você tem vontade de fazer? Você tá devendo 10 pau pra uma pessoa, você não tem como pagar. Eu tenho vontade de me esconder e de sumir, a Lourdes falou, né? Lourdes Felipe. Então, é assim que acontece na relação. O outro fica te devendo. Chega uma hora que ele não pode te pagar mais. Ele não consegue olhar na sua cara. E aí você ajudou o cara a fazer faculdade. Nossa, eu ia contar uma história assim, de uma cliente minha, que ela namorava um homem bem obeso. A Marlene, mudar de rua, isso aí. Sônia Maria, sumir porque é difícil dever, não tem como pagar, você não consegue olhar nos olhos. Sabe por que isso acontece, Sônia? Porque é tirado de nós a nossa dignidade. Quando eu devo a alguém e não posso pagar, é tirado de mim a minha dignidade. E aí eu me sinto humilhado. Então, quando eu olho para a pessoa nos olhos dela, é como se aquela pessoa que eu devo estivesse me humilhando. E eu tenho assim 200 mil histórias para contar, né? Eu tenho, por exemplo, um rapaz que veio fazer constelação comigo, que ele pagou a faculdade da irmã dele e ela não fala com ele. Entendeu? Um senhor que deu uma casa para a mãe e a mãe não quis. Não aceitou a casa. Ele ficou muito, muito chateado. Uma moça, que a amiga dela lá de Salvador, falou para ela, eu vou para sua casa, porque eu quero mudar para São Paulo. E ela morava em São Paulo. E ela falou, eu vou para sua casa e eu vou ficar 2 meses na sua casa até eu me organizar. E a mulher veio e ficou 2 meses na casa dela, deixou ela louca. E não fala mais com ela. E era a melhor amiga dela. A Ivonete falou que ia fugir. Então eu ia contar um caso assim para vocês. Fez muito, né, Sônia? Pois é. Então, a história é assim, ó. A moça casou com um homem obeso, muito obeso. E com problema de saúde, terrível, né? Colesterol, né? Pressão alta, diabetes. E aí ele conseguiu, naquela época, que estava começando aquelas cirurgias de estômago. Então era difícil conseguir, né? Porque não era qualquer lugar que fazia, era muito caro. Eles conseguiram pelo SUS.
Só que tinha que ter um cuidado assim extremo, porque eles não tinham toda a tecnologia que tem hoje. Então tudo era muito regrado, tudo tinha que ser muito bem feito, ele passava muito mal. E ela falou assim que quando a pessoa faz essas cirurgias, o cocô é fedido demais. Que assim, que a pessoa faz cocô. Ai, gente, que horror. Desculpem eu rir disso, mas é que é verdade. Diz que o cheiro é terrível, porque a comida ela não é o mesmo processo, enfim, ela me explicou. E assim, cheirava a casa inteira, a casa dela cheirava. E aí, esse homem foi emagrecendo, e ela cuidando, daí ficou aquele monte de pele. Daí ela cuidou, ele não podia trabalhar, porque por mais que ele ficou magro, ele ficou fraco, perdeu músculo, ficou pele e osso, ficou horroroso, ficou mal, ficou doente, teve não sei o que no estômago, papapá. E ela foi cuidando dele. Conseguiu uma cirurgia plástica, dividiu para pagar, o Estado fez um pouco, né? Só que eles não fazem a plástica, eles tiram a pele e fica aquela cicatriz, né? E aí ela conseguiu, e aí o homem ficou bonito, e a cicatriz quase imperceptível, e foi para academia, e começou a ser aquela autoestima dele de volta, e arrumou outra mulher e foi embora. Entendeu? E arrumou outra mulher e foi embora. Ela cuidou dele 2 anos. Ele ficou na cama, limpou o cocô fedido dele, os curativos, fez os papá dele, punhou na boca, limpou a bunda dele. E ele, quando ficou na academia bonito, arrumou um emprego, porque ele ficou desempregado todo esse tempo, e foi embora com outra mulher. E ela veio fazer uma constelação, porque ela falou, não é possível, porque é muito triste ser trouxa, né? E ainda bem que eles não tiveram filhos. E ela falou, porque daí se eles tivessem filhos, ela ia precisar estar em contato com ele, né? E ela não gostaria de ter contato com ele mais, que ela ficou muito magoada, né? Porque quando eu faço tudo pelo outro, o outro fica me devendo. E ele não tem como te pagar 2 anos na cama. E ele foi embora. Entendeu? Então, e também porque nessa relação que ela se torna mãe dele, né? E foi logo no começo do casamento, não teve troca. Só ela deu. E aí, quando a pessoa percebe que ela não pode pagar, ele vai ficando. Porque quem transformou ele naquele homem bonito foi ela. Então, toda vez que ele olhava para ela, eu não tenho como pagar. Entendeu? Então, esse tipo de relação, ele fracassa. Né? Se você está fazendo isso, pare. Deixe o outro te pagar. Sabe? Pode ser que são momentos específicos da vida, né? Às vezes a pessoa ela perdeu o emprego, nesse momento eu vou manter, não tem problema. É para isso que a gente casa, né? Porque de 2 é mais fácil. Eu e meu marido, a gente tem parceria, então tudo bem. Mas quando você percebe que é só você, isso não há, a relação não aguenta. Porque o outro fica te devendo e não tem como te pagar, não consegue ter sexo mais, não consegue beijar você na boca. Entendeu? Vai embora. Então, dar demais estraga a relação. Aí eu queria contar um outro caso que veio numa constelação que foi assim. Esse era o contrário, era um homem que ele casou com uma mulher apaixonada, ela também apaixonada. Não tinha os dois no dar e receber, estava igual. Isso não foi tanto uma relação do dar e receber, mas eu me lembrei agora, acho que vocês vão ver que loucura que é a constelação, né? E então, ele cuidou dessa mulher, ela teve um câncer, né? Ela teve um câncer e ele cuidou dela no câncer. Ela passou pelo processo de químio, porque é difícil o homem cuidar da mulher, né? Geralmente é a mulher que cuida do homem, porque a mulher nasceu, todo mundo enfiando na sua cabeça, você tem que cuidar. Você nasce, eu te dou uma boneca, pra você já ir cuidando desde criança. O homem dá um carrinho pra ele sair voando, pra ele sair viajando, assim.
Então, desde criança, a gente é ensinado a cuidar, né? E a mulher, o homem é ensinado aí para a vida, né? Pega o avião, o carro, né? E a mulher não, é cuidar, cuidar, cuidar. Presentinho de menina é cozinha, vai brincar de panelinha, né? Então, meio que a própria sociedade ensinou, e a família, né, que você tem que cuidar. Então, é mais fácil você num hospital, por exemplo. Eu mesmo fui fazer um exame, que precisava de acompanhante, e eu cheguei lá, só tinha homens sendo acompanhado. Os homens que tinham lá é porque era paciente. O resto era mãe acompanhando a irmã, a filha, a irmã acompanhando, entendeu? E o meu marido era o único marido que estava lá me acompanhando. Então é difícil o homem que entende isso, né? Que cuida. Porque a sociedade é patriarcal, né? Nós vivemos uma sociedade patriarcal. Eles são ensinados assim. Nós somos ensinados assim. E aceita. E a troca, ó. Bom, mas nesse caso, o cara cuidou dela. Ele foi com ela nas químios, ajudou ela. Aí ela ficou careca, aí o cabelo voltou a crescer, porque daí ela superou o câncer. E quando o cabelo voltou a crescer, ela pediu separação. Nossa, ele ficou louco. Ela pediu para separar dele. Nossa, ele enlouqueceu. Entrou numa depressão. E daí, eu tô rindo porque essa constelação foi até meio assim para mim, sabe? Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Ele entrou numa depressão, ficou muito mal, não conseguia trabalhar, nananã, porque não aceitaram, entendeu? Como assim? Sabe? Eu cuidei dela, ela pediu separação. E aí, quando alguém falou com ele, faça uma constelação para você entender profundamente essa causa. Porque tem uma causa. É preciso entender. E, gente, eu abri a constelação dele e veio uma coisa assim muito louca. Nossa, a hora voou, né? Que se ela ficasse com ele, ela morreria. E aí veio isso. E aí, eu tava assim, com a constelação aberta, porque eu abro na água, né? Naquela época não era na água. Eu fazia com os bonequinhos de madeira, que o Naná tá do lado lá. Ó. Olha lá os bonequinhos do lado do Naná, tá vendo? Eu fazia com aqueles bonequinhos de madeira. Quando eu coloquei na mesa, os bonequinhos que ele escolheu, ele, ela, né? Pedi para ele escolher um que representava o casamento, tal, a separação. Quando colocou, e ele colocou do jeito que ele queria, que eu pedi para ele posicionar, me veio que se ela ficasse com ele, ela morreria. E eu perguntei para ele, quem que morreu de câncer na sua família, né? Daí ele falou, minha mãe. Minha mãe morreu de câncer. E ali ficou nítido, sabe? Que tinha muito a ver com o destino dele, não com o da mulher. E quando a gente casa, a gente junta o karma, como diz no budismo, né? No budismo a gente fala que casou, juntou os karma, né? Então, tinha mais a ver com o destino dele do que dela. Por isso que ela vai embora. Que ela percebe que ela não tinha... Ali, ela veio aquela sensação que ela tinha medo de morrer. Ela não queria morrer. Ela tinha enfrentado a morte, ó. Vazado aqui. Essa era a sensação, era muito louco. Entendeu? E aí eu fiz a constelação dele em torno da mãe, porque ele também se colocava como marido da mãe, ele queria salvar a mãe, tinha um monte de coisa ali que era preciso liberar. E aí, no final da constelação, eu contei para ele o sentimento que ela tinha. Porque eu no começo eu não vi jeito de falar. Foi uma constelação meio tão constrangedora assim para mim, que eu não tinha muita experiência, estava começando também, né? Para eu falar para ele que o que tinha vindo era isso. Se ela ficasse, ela morreria. Essa era a sensação que ela tinha. Aí no final eu consegui falar para ele. Ela tinha muito medo de morrer ao seu lado. E aí ele falou, é verdade. Ela tinha muito medo de morrer ao meu lado. E ela me falou isso quando pediu separação. Falei, tá vendo? Então tem coisas que é muito louco, né? Eu vi que a Reese escreveu, né? Como eu posso evitar isso nesse caso, né? Que fazer tudo pelo homem, né? Então, Reese, geralmente seria importante, né? A gente colocar numa constelação para entender por que eu faço isso.
Entende? Porque racionalmente eu sei que tem que ter uma troca. Por que que eu vou dar a mais? Se eu tenho que dar igual, é 50% de cada um, né? Mas se eu tô dando a mais, é porque tem uma causa na minha vida. Percebe? Tem um emaranhamento, tem uma representação. Esse homem está representando alguma coisa. Por exemplo, existem mulheres que elas só conseguem tratar o homem como criança. Elas não conseguem de outra forma. Oh, meu bebê. Ai, falta pôr comida na boca do homem. Põe o prato, toalhinha, compra cueca, perfume, creme. O homem era feio, fica até bonito com essa mulher. Não é marido, é filho, mas é tão forte nela que ela não consegue não ser mãe. Então é preciso constelar isso. Porque tudo tem uma causa, entende? A gente não consegue dizer qual é essa causa, mas tem uma história por trás que faz eu querer ser mãe, ao invés de esposa. E às vezes tem muitas crianças nesse sistema. Tem muitas crianças. Crianças que não puderam nascer, crianças que morreram na guerra. Nossa, me vem tanta história na minha cabeça. Não vai dar para contar agora. Mas quando falo em guerra, né, me vem assim muitas constelações que eu fiz de crianças que morreram na guerra. E aí eu preciso ser mãe. Eu não posso ser esposa. Então tudo tem a ver com essa lealdade, né? Com essa conexão com esses destinos, entende? Então, é muito louco, né? O importante seria constelar isso, tá bom, Reese? Para que eu não faça mais, que eu deixe de ser mãe do meu marido, do meu namorado, porque eu já sei o final dessa história. Eu não transo com a minha mãe, eu não faço sexo com a minha mãe, eu não caso com a minha mãe. Mãe, eu já tenho. Aí o homem vai embora. Entendeu? Vamos meditar, gente? Falei demais, né? Vamos meditar. Então vamos lá. Vou colocar os cavalos aqui para vocês, colocar a música aqui da paz interior. Hoje eu vou ficar um pouquinho em silêncio para eu me conectar à sala e trazer para a sala o que a sala precisa. Então eu vou sentir um pouco a egrégora da sala para trazer para a sala o que a sala precisa nessa meditação guiada de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos respirar. Feche os olhos e relaxe. Respire profundamente. Vai respirando devagar. Coloque a consciência na sua respiração. Vai respirando, respirando. Pensamentos virão. Muitos pensamentos virão. Você não é seus pensamentos. Apenas observe os seus pensamentos e deixe ir. 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 Deixe ir todas as dores. Deixe todas as dificuldades. Deixe todos os desamores.
Deixe ir. 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 Imagine agora que você está no campo aberto, num gramado verde, bonito, com flores cheirosas. E nesse campo aberto, você vai ver os seus ancestrais. Irmãos mais velhos, pai, mãe, tio, tia, primo, vovó, bisavô, bisavó. Seus ancestrais. Você também um dia será ancestral de alguém. Por isso você também faz parte dessa egrégora de ancestralidade. Assim como seus filhos, netos, bisnetos e quem ainda não nasceu. Porque a vida é eterna e na eternidade da vida a ancestralidade perpetua. Então, são muitas pessoas. E hoje você vai homenagear os seus ancestrais. Coloque agora o queixo no peito, reverencie os seus ancestrais. Eu venho de vocês. Vocês são minhas origens. Vocês chegaram antes de mim e me forneceram o caminho no qual eu transito. Agora, coloque a mão no coração. Dou um lugar no meu coração e também eu dou um lugar na minha família, no meu sistema familiar, para cada um de meus ancestrais. Eu honro os que fizeram bem e também honro os que fizeram mal, sem julgamento. Aos que foram, aos que ficaram, aos abusadores, aos que abusaram, aos que foram abusados, os bons e os maus, os ricos e os pobres, os fracassados, os bem-sucedidos, saudáveis, os doentes. Eu honro e reverencio todos que vieram antes de mim, os que eu conheci, os que eu não conheci. E ainda eu honro e reverencio aos que não conseguiram vir. Eu honro cada um de meus ancestrais. Eu honro cada um de meus ancestrais. Qualquer um de vocês que tenha sido excluído desse sistema, eu dou lugar agora no meu coração, independente do motivo que tenha sido. Porque eu não estaria aqui se não fosse vocês que chegaram antes de mim. E levarei comigo em cada passo que eu der e em cada coisa que eu fizer, vocês em meu coração, porque vocês pertencem à minha história e pertencem à minha vida. E a partir de hoje, cada passo que eu der com meu pé direito, eu dou com meu pai e toda a família de meu pai. E cada passo que eu der com o pé esquerdo, eu dou com a minha mãe e com toda a família da minha mãe, porque eu respeito o destino de todos. E eu peço que me deem a bênção agora, por favor, me abençoem, para que eu seja uma pessoa saudável, bem-sucedida e amada e amorosa e generosa do mundo,
porque eu serei essa pessoa em homenagem a vocês que vieram antes. Eu vou colocar o nome da nossa família e das nossas raízes no alto. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Pai. Gratidão, Mãe. Eternamente gratidão. Gratidão aos antepassados. Gratidão. 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 Sinta agora como se os seus antepassados estivessem tocando na sua cabeça, e quando toca, entrega a você toda a energia da bênção, e você vai recebendo essa energia. Receba a força dos seus ancestrais e sem julgamento, deixe toda a má influência com eles. Os pactos, as alianças de sangue, os acordos, os destinos difíceis e nefastos, deixe com eles. E com gratidão e respeito, recebam as bênçãos e a força dos antepassados. Vai sentindo uma energia entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelos olhos, nariz, boca, descendo pela garganta e chegando ao coração. E você agora vai sendo tomado, sendo tomada por esta energia de bênção e energia de força. A partir desse ponto, e com muito amor, dá luz à tristeza, às dores, às partidas, os não ditos, os destinos trágicos. Dá luz a todos os segredos, as histórias, as memórias de limitação, ao mesmo tempo que recebe esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, 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 amor. Que todos os antepassados e as gerações passadas e futuras sejam agora, a partir de você, nesse instante, cobertas com arco-íris de luzes que curem e restauram o corpo, a alma e as relações. Que toda a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Gratidão. E imbuídos dessa nova percepção da realidade, de toda essa bênção, nós vamos começar a despertar. Você vai tomando consciência dos seus pés, das suas pernas, do seu ventre, dos seus braços, do seu rosto. Esboce um pequeno sorriso. E assim que você sentir que está pronto, que está pronta, você pode abrir os olhos. É isso aí, gente! Foi bonito, né? Até o Naná acordou lá. E aí, o que vocês sentiram durante essa meditação? Escreva aí para mim, por favor, que eu quero ler, né, o que vocês escreveram, tá bom? Vamos lá. Escrevam aí para mim, por favor. E lembrem, gente, vamos participar.
do workshop, né, em constelação familiar. Começou ontem, hoje tem aula, amanhã também. Vamos juntos, vamos aprender cada vez mais. Leidmar sentiu uma leve tontura. Interessante, né, Leidmar? Forte, né? Ana Lúcia, paz, que bom. Vamos lá. O que mais, gente? Ó, Naná. E você, Naná, o que você sentiu, meu amor? O que vocês sentiram, gente? Escrevam aí pra mim, por favor, que eu vou estar lendo aqui. Demais, muita força, né, Leidmar? Marlene, senti uma pressão no meu terceiro olho, no chakra frontal. Fernando Vale, quando começou, eu tava com um peso na nuca que ia para as costas, passou. Nossa, tava muito conectado, né? Que peso nas costas é porque eu tô carregando algo que não é meu, né? Deixa eu ver aqui. Ana Paula Bezerra. Muito profundo olhar para os meus familiares dentro dessa fala. A Marlene eu já li. A Ivonete falou que deu uma sensação nas pernas bambas, depois fortaleceu. A primeira coisa que a gente sente fortalecer quando a gente recebe bênção do santo passado, dos ancestrais, é as pernas, né? E quando eu tô bem, eu ando com as minhas próprias pernas. Quando eu tô frágil, eu preciso de ajuda. Eu não consigo andar com as minhas próprias pernas. A Fátima falou muita leveza, muita alegria, felicidade, força, muita gratidão. Ah, que bom. A Lourdes sentiu uma pressão no coração, cardíaco, sim? É, mas conseguiu dar lugar para as pessoas que vieram antes? Conseguiu? Bom, gente, agora eu vou atender, né? E à noite, então, temos workshop em constelação. Vamos firme e vamos forte, né? Certo? Então, vou colocar aqui a música para eu despedir de vocês. A Clemair falou que muitas pessoas precisam de ajuda dos antepassados. É, mas você precisa olhar para você. É por isso que você procrastina. Percebe, Clemair? Porque eu sinto o pedido de ajuda dos outros, mas eu não escuto o meu pedido de ajuda. E eu vou ser uma pessoa muito feliz e uma pessoa muito próspera em homenagem a eles, porque senão, do que adiantou essas pessoas sofrerem tanto, né? Então, em honra a eles, em homenagem a eles, eu olho para mim, entendeu? Por isso que a gente começou o tema falando de procrastinação. Foi difícil se despedir? Gratidão, foi lindo, né, Leidmar, Fernando, Marlene, muito profundo, né, essa reflexão. Quero agradecer a todo mundo, desejar um dia maravilhoso, quero ver vocês de noite comigo, tá bom? Desejar, assim, tudo de bom e que vocês encontrem as pessoas certas, atraem as oportunidades, que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo, porque é o seu direito. Divino! Um beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão! Tchau, tchau! Quem quiser agendar a constelação familiar, 11934720974.